Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Comenta aí se vocês estão conseguindo me ouvir bem. Olá, Oi, tudo bem? Boa noite. boa noite, Lisa. Como é que você tá? Tudo jóia? E você? Tudo bem, tudo Prazer ótimo. estar aqui. Que bom receber você aqui. Muito bom, obrigada pelo convite. Vai ser super legal. Vai ser um papo super gostoso. Vai. Cacá já chegou aí também. Já deixa eu colocá-la aqui, ó. Será que ela já pediu para participar? Não sei, vamos ver. Acho que ainda não. Vamos esperar um Você pouquinho. pode chamar também, né? Você pode chamá-la também. Ela tá com o de vocês, né? Vai Ah, para eu gente. não, acho que ela entrou como eu sou Mandakini. Já mandei. Vamos esperar ela. Ah, ela. Hello! Eu fiz alguma bobagem aqui, acho que eu quebrei meu negócio. Olá! Tudo bem? Olá, Que bom ter vocês duas aqui. É um prazer, viu? tudo bom? Gostoso! Mais um papo bom pra gente. Depois a gente vai deixar gravado para quem também não puder assistir, tá bom? E a gente vai colocar lá nos nossos canais. Eu vou começar então, para quem já está aqui, vou começar a apresentar. Então, eu sou a Lisa, muita gente já me conhece aqui do canal dos Líderes em Inovação do Brasil. Eu sou idealizadora e estou na frente desse projeto, que ele visa unir essas turmas todas que foram formadas lá pela Royal Academy of Engineering ao longo dos últimos 7 anos, né? Então, a Royal Academy ela tem um programa de inclusão, então por isso que cabe muito vocês estarem aqui, né? Ela tem um programa de inclusão de inovações de vários lugares do mundo, né? E a América Latina é um deles. Então, esse programa visa levar esses líderes em inovação que têm produtos realmente diferentes aqui no Brasil, que são selecionados através da FAPESP, por 2 semanas lá em Londres, de um treinamento especialmente ligado a business, né? Então, esses inovadores que muitas vezes não sabem muito de negócios, conhecem bem os seus nichos, né, de pesquisa, mas não de negócios. Como é que eles fazem essa inovação chegar realmente a ser uma empresa escalável e rentável, né? Para trazer de volta essa riqueza aqui para a gente e também trocar com outros países, inclusive com eles, né? Então, ao longo desses 7 anos foram formadas 7 turmas. Essa última turma está sendo formada agora online. Eu estou participando fui convidada para participar como mentora. E eu me formei na segunda turma. Então, agora esse projeto visa a gente unir todo mundo, né, que está aí em todos esses anos, e também unir com a comunidade, né, trazer algumas coisas para a comunidade que a gente pode, e aí esse papo com vocês é super importante sobre diversidade, né, eu estou realmente muito, muito feliz de ter vocês aqui. Eu vou começar então já passando para vocês comentarem um pouquinho. Primeiro, acho que seria legal vocês se apresentarem, né? E depois falarem o que é exatamente a empresa de vocês, como é que vocês começaram a trabalhar com diversidade. E aí a gente, depois, eu tenho muitas perguntas, tem muita gente aqui que tem muitas perguntas para fazer para vocês, especialistas nisso. Então, vou passar para vocês. Vai lá, Vai Cacá. lá. Começa Essa você. a Renata que começa. Então, vai. Eu? Então, vamos lá. Bom, prazer estar aqui, Lisa. Mais uma vez, obrigada pelo convite. É sempre muito prazeroso para a gente falar sobre diversidade. E para mim, especificamente, falar sobre diversidade num contexto de inovação é fantástico, porque eu sou engenheira de computação por formação, sempre trabalhei com tecnologia minha vida inteira. Tenho aí mais de 23 anos no mercado corporativo de tecnologia, implementando tecnologia de ponta, sempre trabalhando com inovação. E mais recentemente, a partir de 2015, a diversidade entrou, né, no meu dia a dia, principalmente
no momento em que eu fui promovida na última empresa onde eu trabalhei, que era uma das principais empresas de consultoria de tecnologia e negócios do mundo, eu fui promovida em 2015, a primeira mulher promovida à diretoria naquela área onde eu atuava. E aí essa coisa da diversidade entrou na minha vida muito forte, né? Porque eu comecei a perceber os desafios, né, de se ter, principalmente numa área de tecnologia, mais mulheres trabalhando com isso e principalmente mais mulheres nas áreas de liderança, né, ocupando posições de liderança. Então, eu comecei a ter um papel ali muito forte, muito presente nessa busca por aumentar a participação de mulheres no mercado de tecnologia e como fazer para que elas se desenvolvessem e chegassem a cargos de liderança. E aí, à medida que eu comecei a trabalhar com isso, descobri um novo propósito e aí, no final do ano passado, decidi fazer uma transição de carreira para focar meus próximos anos para trabalhar com diversidade e inclusão. E aí me juntei com a Cacá, que vai se apresentar também, e a gente, né, criou a Diversidade Agora, que é essa consultoria de diversidade, equidade e inclusão, onde a gente tem o objetivo de trazer mais consciência sobre o valor da diversidade para as organizações e para as lideranças. Resumidamente, é isso. Muito legal, muito legal. Bem resumidamente, né? Bem resumidamente. Bom, eu sou Cacá Rodrigues, eu conheci a Lisa no mestrado em Gestão da Inovação, quando eu ainda vivia uma outra vida, né, num outro corpo praticamente. Eu trabalhava no mercado financeiro, e aí aconteceu muita coisa desde então, né? Eu fiz uma transição de carreira. Na época eu já era coach, já era terapeuta, mas ainda tinha um trabalho ali no mercado financeiro, né? Ainda atuava ali como na época já mediadora de conflitos, e escolhi fazer a transição de carreira para atuar exclusivamente com o desenvolvimento humano, e a diversidade já estava fazendo parte da minha vida, porque eu iniciei em 2016, eu acho, 15 ou 16, um trabalho de voluntário no Grupo Mulheres do Brasil. Foi quando eu comecei a trabalhar mais fortemente as questões de igualdade racial. E hoje eu sou uma das líderes do Comitê Igualdade Racial lá no grupo. Comecei a fazer palestras em empresas falando de diversidade, de inclusão. Isso é um tema que já a minha vida inteira me chamou a atenção, mas ainda não era o foco do meu trabalho. Foi ali num trabalho voluntário que eu comecei a me aproximar desse tema e comecei a também fazer isso como modo de vida também, levando essa consciência sobre o valor da diversidade, sobre como transformar ambientes em ambientes mais inclusivos nas organizações, né? E a importância da gente cuidar, né, das pessoas, aceitando, né, e valorizando essa singularidade, né? Então, para além das questões de pilares de diversidade, olhar para o ser humano como ser humano, não como uma peça de uma engrenagem, de uma máquina. E o quanto que isso é essencial para a inovação, né? As pessoas estarem realmente colaborando a partir da tua singularidade, né? Então, essa unicidade é que faz com que a soma das unicidades acaba gerando mais inovação dentro das organizações. Então, acho que um pouquinho é isso, assim, também bem resumidamente, né? Não vou falar do meu lado bruxa aqui, mas... Legal. Ó, a Sofia já tem uma pergunta aqui, vamos ver. Como é ser mediadora de conflitos? Isso tem correlação com a comunicação não violenta? Tem bastante. Eu iniciei como mediadora de conflitos dentro da organização, né? Eu fui trabalhar na ouvidoria interna, eu trabalhei a minha vida inteira nas áreas comerciais e de apoio aos negócios, a maior parte do tempo no atacado, então atendendo empresas grandes, né? Corporate e large corporate.
multinacionais, na sua maioria. Mas no finalzinho já da minha carreira, quando eu fui para o mestrado, eu migrei da área comercial para a área de pessoas e fui trabalhar na ouvidoria interna justamente porque havia uma demanda de pesquisa de comunicação não violenta por essa área do banco, porque era uma das ferramentas utilizadas dentro do processo de mediação de conflitos entre funcionários. Então, a mediação é uma tecnologia específica, né? Ela tem toda a sua metodologia, mas a CNV, ela apoia bastante o processo da mediação, né? O mediador que tem conhecimento de comunicação não violenta, ele tem muito mais facilidade de conseguir trazer as pessoas para um processo de diálogo. Porque esse é o convite da mediação, né? Desmontar as imagens de inimigos que a gente faz das pessoas que têm opiniões ou comportamentos que a gente julga como inadequados e trazer para o campo do que de fato é importante para aquela pessoa, o que é importante para mim, como que a gente pode aqui reorganizar os nossos recursos para atender as necessidades de todo mundo. E a CNV, ela traz uma forma muito simples. Acho que a Cacá travou. Travou um pouquinho, né? Mas tudo bem. Eu Voltou. voltei? Voltei? Voltou. Então, a CNV, ela apoia bastante, sim, esse processo de mediação. É tenso, né? A pergunta foi como é ser mediadora de conflitos. Eu gosto bastante, mas é tenso, porque geralmente, para se chegar numa mediação, a gente tem uma cultura muito de fugir do conflito, né? Isso no brasileiro, a gente usa muito essa estratégia, né? A estratégia de evitar o conflito, né? E aí, evitar o conflito não faz com que ele suma, pelo contrário, ajuda ele muitas vezes a potencializar. Então, esse conflito ele vai sendo escalado. Geralmente, quando duas pessoas chegam para uma mediação, esse conflito já está bastante escalado. Então, o mediador ele tem que ter bastante sangue frio, assim, para sustentar, né? E, ao mesmo tempo, é uma mistura de sangue frio, mas mais no campo da racionalidade do que da indiferença, com a empatia, né? Então, é trazer esse misto, né, da razão com a sensibilidade para poder apoiar as pessoas que não estão conseguindo por si só ter essa racionalidade para lidar com o conflito de uma forma empática, amorosa, né? Que elas se sintam acolhidas, que elas se sintam reconhecidas, vistas, importantes, porque isso também vai ajudar no processo de desenrolar esses nós do conflito. Eu gosto, é desafiador, assim, mas Imagino, é divertido também. A Sofia está falando aqui, passando por muitas situações ruins com pessoas acima de nós, né? E aí eu fiquei pensando aqui como esse grupo, né, de líderes em inovação são as pessoas que estão nessa posição de líderes, né? Então, qual é o papel também desses líderes, né, em tratar não só com conflitos, mas com a diversidade, né? E uma questão que eu acho que as pessoas sempre se colocam é, ok, é muito legal a diversidade, eu sou a favor, mas o que realmente isso traz para a minha empresa, né? E aí eu acho que a gente já tinha conversado um pouquinho com a Renata, acho que a Renata pode responder isso, né? Como é que você traduz isso? É só porque a empresa tem que ser boazinha, porque ela precisa fazer marketing, ou realmente a diversidade ela traz algum benefício que a empresa consiga mensurar, né? Porque no fim, que a gente que é líder, a gente está nos números, né? Sempre, né? Então, acho que a Renata pode responder bem isso para a gente, né? Assim, vai para muito além de ser o certo, né? E de ser o que é esperado do ponto de vista de transformação social, de se incluir todas as pessoas. De fato, se a gente trouxer essa análise, né, do valor da diversidade em termos do que traz de benefício para o negócio, já está mais do que comprovado
que empresas diversas, equipes diversas, né, negócios que têm a diversidade, principalmente a inclusão, que são coisas diferentes, a gente pode falar disso depois, na sua cultura, são empresas que atingem resultados de negócio maiores. Então, para dar alguns números, alguns exemplos, se a gente levar em consideração empresas que têm um nível maior de diversidade de gênero, têm a possibilidade de ter até 15% mais de resultado em relação aos seus concorrentes que não são tão diversos do ponto de vista de gênero. Se a gente acrescentar nessa dimensão de diversidade a questão da diversidade racial, esse valor sobe para até 35% mais de resultado. E isso eu estou falando de forma geral na composição do quadro de colaboradores da empresa. Uhum. Se a gente levar essa análise, né, para o nível de diversidade da liderança, ou seja, quando eu tenho uma liderança que também é diversa, a gente percebe, a gente já tem estudos e observações que comprovam isso, que essas empresas com lideranças mais diversas têm uma receita atrelada à inovação até 19% maior. Então, o que a gente está falando aqui é de resultado de negócio de verdade, né? Então, essa é, assim, acho que o principal, né, valor que precisa, né, ficar claro para as organizações. Quem não investe em diversidade e inclusão está deixando de ganhar ou de melhorar seus resultados, né? Mas para além disso, né, Lisa? Assim, essa vertente, essa dimensão do resultado de negócio, ela é importante, ela é crucial. Mas a gente sabe também que equipes que têm ali uma característica, né, de serem mais diversas e mais inclusivas, elas promovem muito mais bem-estar para as pessoas. E as pessoas vão trabalhar de forma mais feliz, de forma mais produtiva, trazendo mais inovação para o seu dia a dia, produzindo ideias e produtos mais inovadores. E quem é que não quer trabalhar num lugar assim, não é? Sem dúvida, sem dúvida. A gente começou essa conversa, né, entre nós três aqui, porque eu acho que é meu papel, né, como líder desse grupo em inovação, perceber se a gente tem essa diversidade, né, também neste grupo de líderes, né. E uma das coisas que eu notei é que a gente tem mulheres, sim, né, elas fazem parte desse grupo. É claro que existe uma série de dificuldades, né, de acesso principalmente a investimento e outras coisas, né. Então, não é que fazem parte, né? E aí vocês podem comentar, né? Faz parte, tá tudo bem, né? Eu posso dizer que não é assim tão simples, né? Mas a gente tem poucos negros, né? A gente é pouco representativo, a gente não tem essa diversidade racial, né? E no Brasil isso me preocupou muito. Então, eu achei que esse assunto, ele precisa ser conversado, ele precisa realmente ser colocado em pauta, né? Sempre mais e mais, né? E, Cacá, comenta aí, o que você acha em relação especificamente à diversidade racial, assim? Como é que a gente resolve esse problema? O que você acha? Como é possível resolver isso dentro de uma empresa? Imagina que vocês dentro da consultoria têm um plano, né, para fazer isso acontecer. Como é que faz? Me conta. Você estava falando, fazendo a pergunta, e eu me lembrei de um meme, né? Que a resposta para qualquer pergunta é 3 palavras. Precisa de terapia. É porque, de verdade, é o que eu acredito. Eu acho que a gente, como sociedade brasileira, o Brasil precisa ir para o divã para trabalhar essa questão racial, né? Porque a gente viveu durante muito tempo tentando fingir que a gente era uma democracia racial, que a gente era legal, porque a gente aqui não tinha um apartheid oficial, né? E a gente não tinha
os conflitos raciais que a gente via nos Estados Unidos, que a gente via na África do Sul. Mas isso tudo era uma ficção, né? Uma história que foi criada, né? Porque, na verdade, a gente tem um mega no apartheid, né? Como diz Elisa Lucinda, se existe territorialidade, existe apartheid. Se você vai nos Jardins em São Paulo e só tem gente branca, se você vai na Zona Sul, no Rio de Janeiro, só tem gente branca, as pessoas pretas que estão ali são todas trabalhadores, na maioria das vezes, prestando serviços de limpeza, de segurança, né, com baixa qualificação profissional. E aí você vai nas favelas e nas comunidades, a maioria da população é preta. Você vai na prisão, a maioria da população carcerária no Brasil é preta. Tem um apartheid que a gente fingia que não existia, né? E cada vez mais está vindo à tona essa verdade inconveniente da nossa sociedade, que a gente ainda se recusa muito a olhar para isso. Então, eu olho para essa questão, eu também sou consteladora sistêmica, né? Com um olhar muito desse sistêmico, assim, do quanto que a gente coloca essa nossa questão racial numa sombra tão inconsciente ali do nosso coletivo, para não olhar por uma história de muita dor, de muita violência, de muitos abusos, de muita desigualdade, para não lidar com essa culpa, a gente não consegue agir e nem se responsabilizar pela transformação. Então, pessoalmente, eu acredito que a gente tem muita questão assim de trabalhar realmente essa identidade brasileira, né? Esse reconhecimento dessa identidade brasileira, né? De como que o Brasil foi construído, né? E qual que é essa história? E isso é um ponto assim mais estrutural, né? Ao mesmo tempo, eu acredito que a gente não pode esperar que a sociedade chegue nesse nível de consciência, né? Eu acho que especialmente quem está em posição de liderança dentro de organizações tem caneta na mão para começar já a fazer essa diferença, né? Porque a gente também tem a capacidade de fazer essa influência do pequeno para o grande, né? Então existe a evolução, que é todo mundo expandindo a consciência, todo mundo reconhecendo a nossa história, né? E passando a considerar essas pessoas como importantes na construção da sociedade, quanto que lhes foi negado, quanto que eles foram marginalizados por conta da nossa estrutura jurídica, né, que tinha como esse objetivo o embranquecimento da população brasileira. Isso é um processo de evolução e a evolução ela demora, né? Mas a gente também pode fazer uma mudança a partir de um processo de revolução. E a revolução ela vem dos microsistemas que fazem parte desse macrosistema. Então, a organização, uma instituição, uma empresa, ela é um microsistema dentro de uma sociedade. E ela pode ser agente dessa revolução a partir do momento que ela, na cultura dela, entende, compreende esse valor, compreende a importância de ter ali uma cultura inclusiva e tem ações efetivas para transformar essa realidade, né? Com processos seletivos direcionados para esse público, ações para a construção de uma cultura inclusiva, conscientização, treinamento da liderança, trazer a questão da diversidade, né, para a mesa, para se discutir, para se dialogar sobre isso, né, usar até, de repente, né, as técnicas de mediação, de práticas restaurativas, né, para trabalhar esse tema, porque é um tema que ele é tão sensível e tão delicado, quando a gente sente muito isso quando a gente está dentro de uma empresa e a questão racial vem à tona. As pessoas, em geral, a maioria das pessoas em posição de liderança
se assustam e têm medo de falar. Os aliados têm medo de falar bobagem, as pessoas que não ainda estão nesse nível de consciência já às vezes são mais destemidas, falam mais, mas nesse lugar de tentar justificar os privilégios, tentar justificar a meritocracia, tentar justificar tudo que nos trouxe até aqui, né? Então, acho que as instituições elas têm esse poder de fazer micro-revoluções, e a soma das micro-revoluções, elas também apoiam essa evolução da sociedade brasileira como um todo. Mas é um processo de longo prazo, a gente tem que ter paciência, a gente tem que saber que está todo mundo aprendendo, que é muito desafiador desconstruir uma cultura baseada numa hierarquia racial, né? Ou em qualquer tipo de hierarquia social, né? Então, é claro que o machismo também entra nessa lógica, por exemplo, né? É desafiador desconstruir o machismo, né? A diferença é que a história que está relacionada com as questões raciais, como ela é uma história muito mais violenta, ela gera muito mais um efeito refratário nas pessoas. Então, é mais desafiador ainda, porque aquilo que a gente não fala, aquilo que a gente não olha, aquilo que a gente não elabora, a gente não traz para a consciência, a gente não aceita, a gente não consegue transformar. É como um processo de terapia mesmo, pessoal. Se eu tenho questões minhas nas minhas sombras, né? Todo mundo tem. Tudo aquilo que eu não consegui olhar, eu não vou conseguir nem aceitar e muito menos transformar. Então, coletivamente, funciona da mesma maneira, né? Numa escala muito maior. Então, é um processo bastante complexo, mas eu acho que essa complexidade não nos dá o direito de cruzar os braços e esperar que aconteça por um milagre. Eu acho que cada um de nós tem a responsabilidade de fazer a nossa parte, gerando algum tipo de influência no ambiente onde a gente tem essas possibilidades. E eu queria fazer um comentário sobre o ponto de vista do papel do líder, né? E aí trazendo um pouco da minha vivência nesse papel, né? De líder por muitos anos, de áreas diversas, assim, em termos de área de atuação mesmo. Do seguinte ponto de vista, é meu interesse como líder, né, que a minha equipe, que os nossos objetivos sejam alcançados. E a gente vive hoje num mundo extremamente complexo. Os problemas são cada vez mais complexos. As empresas, as organizações, tanto internamente como para os seus clientes, precisam resolver problemas cada vez mais complexos. E para isso, a gente precisa de olhares diferentes, de experiências diferentes, backgrounds diferentes, formas de se enxergar o problema diferentes. E a diversidade é uma das ferramentas que permite que, para esses problemas complexos, eu tenha acesso a soluções inovadoras com muito mais efetividade. Então, como líder, no sentido de querer resolver, né, de forma mais ágil, de forma mais inovadora, os problemas que a gente tem no dia a dia, fica muito limitada a visão de eu olhar para o lado e só ver pessoas iguais a mim, que vêm da mesma formação, do mesmo tipo de escola, né, de nível social, porque aí eu estou restringindo o alcance a essas soluções inovadoras. Então, eu acho que quando a Cacá fala de responsabilidade, é autorresponsabilidade também se informar, né? E desconstruir essas ideias pré-concebidas de que eu preciso de iguais, né, a mim para legitimar aquilo que eu acho que é certo que seja feito. Então, acho que o papel do líder é, sim, de olhar à sua volta e ver, poxa, será que
A minha equipe, ela está sendo formada, né, através, né, de uma multiplicidade de ideias ou de pessoas que poderiam estar agregando? Ou será que eu estou trazendo pessoas que são iguais a mim? Então, esse olhar, né, é um olhar muito objetivo de ser feito, né? Porque é muito direto. Basta você perceber se a sua equipe ela está mais parecida com você ou não. Sem dúvida, sem dúvida. Foi a conclusão que eu cheguei, né? Quando eu comecei a olhar para esse grupo, né, que estava se formando e ainda está se formando, né? E cadê essa diversidade, né? Mas o que a Cacá falou é muito verdade, né? Existe um receio da gente dar com isso, né? Principalmente em questões raciais, né? E eu confesso que eu também falei, será que eu vou falar alguma coisa que eu não devo nessa live? Eu vou usar alguma palavra que está errada, né? E aí, por medo, a gente às vezes prefere não se colocar, né? Não falar sobre isso para não incomodar ou para não se auto-incomodar também, né? Tem um pouco isso também, né? Esse medo é uma das barreiras, Lisa. Sim, Né, Cacá? A gente percebe que o medo de errar, o medo de criar uma situação e que muitas vezes possa até prejudicar mais do que ajudar, paralisa, né? Então é melhor eu nem começar, nem me arriscar, né? Do que talvez correr o risco e começar a aprender. Né? sim, sem dúvida. Foi o que eu falei, às vezes uma pessoa ela tem vontade até, né? Ela se percebe como uma aliada, mas nesse lugar, né? E a gente está vivendo uma situação ainda que agrava essa coisa do medo, que é a coisa do cancelamento, né? Por conta, né, desse momento atual das nossas relações sociais, né, a gente tem esse risco ainda de exclusão, né? Se eu falo alguma coisa que eu, né, vou ser linchada na internet, por exemplo, tinha uma puta de uma intenção positiva de ajudar ou de fazer a minha parte, né? E aí acabo falando algo que já não é mais adequado. Mas é isso, a gente está todo mundo no processo de aprendizado, né? Acho que a gente tem que se dar as mãos nesse processo de aprendizado e também, e isso tem a ver também com o universo da inovação. Aceitar que a gente vai errar. Aceitar que a gente vai errar. Se a gente não aceitar isso, a gente nem começa. E aí, o que a gente ganha com não começar, né? E o que a gente perde para se preservar? O que a gente está deixando de fazer, de transformar, de realizar, de mudar? Quantas vidas a gente está deixando de impactar positivamente porque a gente não está colocando a nossa, às vezes, imagem ou reputação em risco? Então, medir o quanto que desse medo é de fato real, né? O quanto que é imaginário, o quanto que eu posso aceitar a minha vulnerabilidade de falar, gente, estou no processo de aprendizado, tenho intenção, mas se você estiver no processo de aprendizado, né? Porque não adianta também ficar nesse lugar de que, estou sempre aprendendo, né? Mas não para ler um livro, para assistir um filme, para fazer um curso. Não, tô no processo de aprendizado. Não, ser também essa autorresponsabilidade, né? Evoluindo um pouquinho por dia, mas evoluindo alguma coisa a partir dessa busca realmente de aprender, de expandir a consciência. E não é tão difícil assim, né? Quando a gente olha para o universo dos negócios, vou trazer aqui para o meu background, né? Mercado financeiro. Todo dia tem um produto financeiro novo, né? Uma sigla nova, uma debênture não sei o que lá, um título, um ativo desse, daquele, um monte de sigla, e a gente vai aprendendo, a gente vai decorando, a gente vai entendendo, a gente vai estudando. Então é tudo uma questão de o quanto que a gente está priorizando esse tema ou não. Porque capacidade de aprender a gente tem, senão não estaríamos em posição de liderança, né, em organizações. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Cacá, conta qual que é o certo da gente falar? A gente estava falando em raça, né, em diversidade.
A gente tem que falar que, por exemplo, nesse grupo de líderes em inovação, isso realmente me chocou muito, né? A gente não tem negros ou a gente não tem pretos? Me ajuda aí, Cacá, já que a gente está falando em se abrir e realmente colocar algumas coisas. Como é que eu me coloco? Como é que eu falo disso? Tem várias vertentes, né? Várias teorias, né? Em relação a essas terminologias. Mas para facilitar a nossa vida, eu gosto de ir pela orientação oficial. Então, qual que é a orientação oficial do nosso IBGE? A soma de pessoas que se autodeclaram como pretas e pardas é a população negra do Brasil. Então, negro é a soma de preto e pardo. E aí, mas eu, né? Eu sou preta ou sou parda? O jeito certo é você me perguntar, Cacá, você se autodeclara como uma pessoa preta ou como uma pessoa parda? Porque às vezes quando uma pessoa tem a pele mais retinta, né, a gente já assume que aquela pessoa é uma pessoa preta. Mas é autodeclaração, né? Autodeclaração é autodeclaração. Eu não tenho que assumir nada por ninguém. Então, tem a terminologia oficial, que é pretos e pardos, né? A soma de pretos e pardos são os negros, de acordo com o IBGE. E tem a autodeclaração, que aí a gente tem que perguntar para a pessoa como você se identifica, como uma pessoa preta, como uma pessoa parda, como uma pessoa... Qual que é a tua identificação de raça e etnia? Eu acho que simplifica, sabe? Porque tem toda uma questão de que, histórico, negro, tinha uma conotação, e aí foi ressignificado, tá. É legal conhecer tudo isso historicamente, né? Traz uma riqueza, né? Uma bagagem cultural, e isso também é importante para um líder, né? Ser culturalmente inteligente, é importante até para ressignificar estereótipos, né? E vieses. Mas para a praticidade do dia a dia, eu acho que a gente pode considerar a terminologia oficial do IBGE e, no indivíduo, perguntar para a pessoa qual que é a autodeclaração de raça dela. Legal. Assim como a gente também, né, pergunta hoje de gênero, né, como a pessoa se identifica, que né? pronome que você se sente mais confortável? Como que você quer ser chamado? É sempre melhor perguntar, né, para esclarecer de antemão. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Renata, e você sendo uma líder, né, que você falou que aí você começou a lidar com a diversidade, né? Você começou a lidar porque você sentiu alguma diferença em ser uma líder mulher, engenheira, né, lidando com uma empresa tão conhecida assim, num cargo de liderança? Ou foi porque você sentiu com a sua equipe? Como é que começou isso primeiro? Na verdade, assim, quando eu fui promovida, né, à diretoria, eu fui a primeira mulher naquela área, dentro de um grupo de mais de 20 diretores. E ali eu acho que foi a primeira vez que eu senti meio que na pele, né, alguns desafios em relação ao gênero, né? Muitas vezes de não ser ouvida, de ter a minha opinião, a minha posição questionada, interrompida, de olhar para o lado ou de olhar para o pipeline de mulheres que eventualmente deveriam estar ali na fila para serem promovidas e não ver quem poderia estar ao meu lado futuramente. E aí aquilo meio que me acordou para a minha responsabilidade enquanto líder mulher de trabalhar para mudar essa realidade. Foi como se, assim, não foi nada que alguém me pediu, agora que você é a primeira mulher, né, diretora, é sua responsabilidade. Não, isso foi algo que eu, né, tomei consciência, despertei, tive um insight e trouxe para mim essa responsabilidade, né? E aí eu comecei a estruturar programas, né, para aumentar o número de mulheres na área, que era uma área extremamente masculina. Como fazer para essas mulheres que a gente já tinha se desenvolverem para assumirem posições, né, de liderança. Então, a gente investiu muito em programa de desenvolvimento de liderança feminina. E o programa foi muito bem sucedido, depois ele acabou sendo inspiração de outras áreas da empresa para seguirem mais ou menos o mesmo modelo.
E aí isso acabou gerando muitos resultados, né? O número de mulheres saiu de 25% para 36% em um ano e meio. A gente teve uma diminuição muito grande no attrition, ou seja, na perda, né, de mulheres pedindo demissão, porque elas começaram a enxergar ali um ambiente mais favorável, mais inclusivo para elas, e começaram a se sentir mais ouvidas, né? A gente estabeleceu um canal para que elas pudessem trazer seus desafios, seus incômodos, seus desconfortos, para que a gente pudesse agir em cima dos problemas de forma mais assertiva. E aí, depois disso, eu comecei a expandir um pouco também esse programa para sair um pouco do foco de gênero e estender isso para outras dimensões, que a gente começou a criar comitês também de diversidade racial, diversidade LGBTQIA+, por conta da necessidade de incluir todas as pessoas, né? E entender as particularidades e os desafios de cada grupo subrepresentado. Então, como... Pode falar. Não, pode falar. Então, assim, a liderança, né, o papel de liderança meio que foi ali de alta liderança, né? Porque liderança eu já exercia há muito tempo. Mas quando você senta numa mesa de diretoria onde você acaba tendo acesso a determinadas decisões e a sua voz precisa ser ouvida, isso me fez despertar para a necessidade de puxar esse tema de forma mais atuante. É bem o que eu ia comentar realmente, né? A gente ainda tem mais uns 15 minutinhos. Vamos colocando as perguntas aí, pessoal. Quem está assistindo tem perguntas, coloquem aí que a gente vai responder. Como realmente esse olhar, né, do líder, quando ele se coloca na cadeira, né, exatamente como você falou, como ele é importante, né? Uhum. E a Cacau também colocou muito bem, não é tão difícil, né? Essa semana eu voltei pro doutorado, na FEI também, né? E nas 2 salas de aula que eu estava, eu era a única mulher. Então, todos, sim, brancos, homens, eu era a única mulher, né? Então, não tem como você não olhar para isso e dizer tem alguma coisa errada, né? Aonde estão as mulheres? Onde está a diversidade aí? Onde estão os pretos, né? Porque é muito simples de você notar que tem alguma coisa errada, né? E é assim o papel da gente como líder, ter essa visão, e essa visão ela é intuitiva, você vai olhar e vai falar assim, peraí, né? Você precisa de alguma forma parar para pensar nisso, né? E ter esse olhar, como esse olhar ele é importante, né? Sim. E eu acho que assim, muitas vezes, né, as pessoas podem achar, não vou mexer nisso não, porque ninguém vai dar importância, vai dar muito trabalho. Mas não é assim. Se o movimento não começar, aí mesmo que nada vai mudar, né? Então, quando eu comecei a estruturar, buscar, né, os principais problemas que a gente tinha do ponto de vista de gênero dentro da área, e levei isso de forma estruturada, levei isso de forma organizada para a minha liderança, para mostrar, olha, a gente tem um problema. E se a gente não resolver esse problema, isso só vai se agravar e a gente vai continuar, né, tendo aqui problema de perda de mulheres, etc. e tal. E a liderança, óbvio que entendeu e agiu e me deu suporte, né? Então, assim, romper essa inércia, porque as coisas vão começar a acontecer. A Sofia perguntou como reivindicar essa diversidade no nosso meio, né? E aí eu queria dizer que eu acho que, a minha opinião, né, antes de vocês responderem, que ela começa por a gente primeiro se colocar, né, colocar isso como um valor, né, como um olhar da empresa, mais do que um valor, porque valor a gente já ficou meio aquela coisa que você deixa lá no canto, né? Por exemplo, a Royal Academy ela tem esse valor muito forte em todos os projetos que ela faz, né? Seria como esse grupo que a gente formou aqui, da qual eu sou a coordenadora, também não ter esse valor, né? Então, é deixar bem claro, sim, que a gente tem aqui nesse grupo no Brasil esse valor também, acho que dá para começar daí, né? Já é um modo da gente se colocar e reivindicar essa diversidade, né? Mas o que vocês acham? Como que a gente pode reivindicar essa diversidade no nosso meio? Aí eu vou complementar aqui outra coisa. Como se posicionar sem que os outros achem que seja uma agressão? Muitas vezes vejo que o meio coloca como um caótico e simples o fato de você dar uma opinião, uma sugestão de mudança.
Principalmente talvez se essa sugestão de mudança venha de uma minoria, né? Não sei, o que vocês acham? Exatamente. Esse olhar do sistema, né, para quem está numa posição de minoria, muitas vezes já é um olhar de opressão, né? Então, vou trazer aqui um exemplo da Renata mesmo, né? Estava ela lá sentada numa mesa com 20 diretores e muito provavelmente a maioria deles ali nunca tiveram oportunidade de ter como pares na alta liderança mulheres. E aí a voz dela pode muitas vezes ter sido uma voz incômoda para essas pessoas. Por isso que o empoderamento, ele se dá de forma coletiva a partir do empoderamento do indivíduo. A gente também, como indivíduos, se não estamos nessa posição com a caneta na mão para decidir, não, eu estou aqui na posição de líder dessa organização e diversidade a partir de agora é um valor e nós vamos ter isso na nossa estratégia, nós vamos criar uma estratégia para mudar a nossa realidade e ter diversidade de fato. Se eu não estou nessa posição, eu posso estar numa posição de ser uma influenciadora. Mas para isso eu preciso trabalhar o meu empoderamento, né? O meu autoconhecimento para que eu saiba, né, que às vezes nem tudo que eu falar eu vou receber um joinha, nem tudo que eu trouxer como sugestão, né, de mudança vai ser bem aceito por todas as pessoas. Quais são as estratégias, né, que eu posso também sugerir, né, nesse processo, né, de influência, para também já ir construindo um ambiente que tenha mais segurança psicológica, onde as pessoas elas se sintam seguras para desafiar o status quo. Então, quem não está na posição de liderança também tem a sua responsabilidade, né? É uma responsabilidade diferente, mas é uma responsabilidade também. A gente, da mesma forma que eu falei que a sociedade ela evolui por evolução e por revolução, nas organizações é a mesma coisa. As mudanças elas podem vir top-down, e aí a organização vai nesse processo evolutivo a partir de um direcionamento estratégico, mas a alta liderança, ela também pode ouvir um clamor da base, né? Então, se as pessoas ali no operacional, né, ou longe da posição de liderança, elas começam a ter essa consciência, elas não podem se calar. A responsabilidade, né? A partir do momento que a gente tem consciência, a gente tem poder, e quem tem poder tem grande responsabilidade. Então, é responsabilidade de quem tem consciência fazer esse processo de despertar, né? Tipo, gente, tem alguma coisa errada aqui, né? Vocês não estão percebendo, né? O que a gente pode fazer para, né, para ser diferente da próxima vez, né? Não é nada contra quem está aqui. É como é que a gente pode trazer mais pessoas, né, que não tiveram as oportunidades que a gente teve. Então, buscar recursos para que você consiga ter uma comunicação não violenta mesmo, né? Quando eu comecei a pesquisar sobre comunicação não violenta, eu trabalhava no banco e eu sempre tive essa coisa da justiça social, né? Tipo, tem que ser justo para todo mundo, todos têm que ter o direito de pertencer, de ter oportunidades. Eu sempre tive isso comigo, né? De ser respeitado, de ser aceito da forma como sem precisar viver, né? Se escondendo. Mas eu não tinha recursos, né? Então, muitas vezes, eu era aquela pessoa que trazia o desafio ali do status quo, fazia esse desafio de uma maneira que deixava, né, todo mundo nu na frente do rei, né? Aquela história, o rei está nu, né? E aí todo mundo, opa, mas a gente também tá. Então, era de uma forma violenta, né? Só que tem outras formas de se fazer isso. Tem outros caminhos. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. A gente precisa buscar esse desenvolvimento pessoal, esse fortalecimento interno, né? Buscar
a gente entender que entre o equilíbrio da nossa autenticidade e aceitação do outro, vai ter alguns atritos em algum momento, né? Só que se a gente tem recursos para lidar com o conflito, a gente consegue transformar esse conflito numa convivência produtiva, onde todo mundo aprende, todo mundo cresce. Se eu estou gerando conflito ou estou numa situação que potencialmente gera conflito, mas eu não tenho recursos, a minha tendência é fugir. Então, acho que o nosso papel é esse, assim, eu tenho consciência, tá? Quem que eu posso influenciar aqui no meu microsistema, né? Como é que eu posso chegar no RH da minha empresa com esse questionamento, né? Trazendo sugestões, né? Quando eu sou convidado para participar de um evento, como painelista, como palestrante, eu questiono quem são as pessoas que vão estar lá nesse evento, se tem diversidade, se o organizador está olhando para essas questões, né? Quem são as pessoas com quem eu me relaciono? As pessoas com quem eu me relaciono no meu círculo íntimo são parecidas comigo ou são diferentes? Tem diversidade de todo tipo, né? Inclusive diversidade de pensamento mesmo, né? Porque às vezes a gente tem esse padrão, né? De estar sempre nos nossos guetos, né? Sempre nos aliando a quem pensa muito parecido com a gente. Então, acho que começando de dentro para fora, o nosso processo individual é um processo de transformação pessoal e expansão de consciência. A partir do momento que a gente traz isso como uma verdade, como você falou, né? Como um valor pessoal, não tem como não influenciar o meu meio. Porque é o que vai estar no meu discurso ali, eu vou estar presente para isso, eu vou estar trazendo nas reuniões e vou estar entendendo que está tudo bem, que algumas pessoas não vão estar entendendo, talvez, né, se incomodem, mas eu tenho recursos para lidar com isso também. Então, eu acho que a gente, em todos os papéis, a gente tem algum nível de responsabilidade. Claro que dentro de uma organização, quem está num papel de liderança tem uma responsabilidade maior, porque tem uma influência maior. Mas a gente sempre consegue influenciar uma parte ali desse sistema. Sem dúvida, faz sentido, sim. Eu passei durante muito tempo, né, como engenheira, tentando fazer parte da turma dos meninos, né, para conseguir me colocar. Então, sempre houve uma masculinização e, apesar de eu sentir, perceber para mim que as coisas estavam muito erradas em muitos momentos, eu jamais falava sobre isso porque eu achava que aí vamos tirar da turma dos meninos e a coisa vai ficar pior ainda, né? Então, realmente, eu não tinha essa consciência, tinha consciência, mas não tinha essa força, esse empoderamento para realmente colocar isso, né? Para falar sobre esse assunto. Eu achava que eu tinha que fingir que estava tudo bem e tentar fazer parte da turma e fingir que eu era um dos meninos e é isso, né? Então, realmente faz todo sentido, né? A Sofia tem uma pergunta aqui, ela falou, Renata, depois você pode comentar quais ações você passou a implementar na empresa em que você estava? E aí a gente tem mais alguns minutinhos, Renata. Vou passar a pergunta para você e também, se quiser, já fazer as suas considerações finais, tá bom? Legal a Sofia fazer essa pergunta, porque era justamente o que eu queria colocar, né? Trazendo tudo isso que a Cacá colocou, né? Para um ponto de vista prático, dentro do dia a dia, né? Da liderança numa organização, como que a gente pode criar ações concretas para começar a mudar a realidade, né? Então, no meu caso, primeiro eu entendi qual seria a linguagem ou a forma com que eu deveria comunicar o que a gente estava passando para a minha liderança. Sendo uma liderança extremamente masculina, engenheiro, racional, lógico, né, analítico, eu precisava dos fatos e dados muito bem embasados, né? Então, eu procurei fazer um levantamento completo da situação, mostrar a realidade com depoimentos, com números, com o que aqueles problemas estavam causando em termos de resultado daquela área, e o resultado muitas vezes era medido em termos de quantas pessoas a gente está contratando. Se a gente está contratando, a gente está crescendo, a gente está vendendo projeto, então a gente precisa de gente. Então, quantas pessoas a gente está contratando e quantas pessoas a gente está perdendo? Dessas que a gente está contratando e perdendo, quantas são mulheres? Para levar para o caso de
diversidade de gênero, que foi o foco que eu comecei. Uma vez mapeado tudo isso e apresentado, olha, esse é o a nossa situação atual, o que a gente já entendeu que funcionaria, né, como plano de ação? Quais são as metas que a gente quer atingir? Em quanto tempo a gente vai mudar esse percentual de participação de mulheres dentro do grupo? Então, fazer um plano bem estruturado, né, com fatos, com números, com indicadores, funcionava para aquele público, porque é assim que eles trabalham, né? Então, eu transformei uma questão de diversidade que é extremamente humana, né, que é relacionado a gente, num projeto de consultoria, porque era a linguagem que aquele grupo ali conseguiria entender e se sensibilizar de que precisava dar foco. Agora, de forma mais pontual, né, que tipo de ações a gente passou a fazer? A gente começou a identificar, primeiro, tentar expandir um pouco a fonte de talentos que a gente considerava para contratação. Porque se a gente continuasse contratando sempre dos mesmos lugares, a gente não traria diversidade para o nosso grupo. Então, a gente começou a abrir um pouco esse leque. A gente começou a investir em academias de formação para mulheres. Porque para você incluir mulheres na área de tecnologia, você precisa contratar na base. Porque senão você não está incluindo, né? Então, para contratar na base, você precisa formar. Então, a gente se associou a algumas organizações especializadas na capacitação de mulheres em tecnologia, patrocinando algumas turmas. E ao final de 3 ou 4 meses, dependendo do programa, a gente podia ir lá e contratar algumas dessas mulheres para o nosso grupo. E isso funcionou super bem. A gente fez uma ação que eu achei muito bacana, que foi o seguinte: dentro de uma das áreas, né, desse departamento, a gente tinha uma agência digital, né, agência de marketing digital. E se você andasse pela agência, nas paredes só existiam quadros de homens relacionados à tecnologia. Então, até no banheiro feminino só tinha quadro com fotos de homens. Então, a gente fez uma mudança, a gente dividiu, né? Ficou metade com os quadros de homens e metade com imagens de mulheres relacionadas à tecnologia, para servir de inspiração para essas mulheres, para elas poderem andar pelos corredores da empresa e se inspirarem em outras mulheres. Então, esse tipo de sugestão saía das nossas reuniões com as mulheres que estavam na equipe. Se a gente não der ouvido, se a gente não criar essas oportunidades de escutar o que está acontecendo, e basta você perguntar, elas vão falar. As pessoas vão falar, porque elas só querem ser escutadas. A partir do momento que a gente deu esse espaço, a gente começou a entender o que estava acontecendo e conseguiu ter como criar um plano de ação efetivo. E foi um super sucesso, no final das contas. Incrível, realmente muito, muito, muito legal. Eu vou aproveitando antes de passar para a Cacá. Eu vou colocar depois o contato de vocês, tá? Para quem estiver depois assistindo, do trabalho de vocês, que é realmente incrível. Então, vou colocar depois na live. A Sofia vai me ajudar também. E a gente vai colocar o contato de vocês para as pessoas que estiverem agora assistindo poderem também Com certeza. falar diretamente com vocês, tá bom? Cacá, suas considerações finais aí pra gente. Aproveitando, né, que você acabou trazendo aqui dos nossos contatos, né, essa experiência da Renata, muito dessa experiência dela, a gente acabou transformando em portfólio da diversidade agora, né, porque a partir da transformação que ela conseguiu, né, do resultado que ela conseguiu gerar a partir dessas mudanças que ela implementou nesses times, a gente consegue levar essa experiência para outras empresas, fazer esses levantamentos como ela fez, né? Fazer esses diagnósticos e trabalhar junto com a liderança a construção desse planejamento estratégico de diversidade, né? Qual que é onde a gente quer chegar? Qual que é o passo a passo para a gente ir construindo essa nova realidade que a gente quer viver, né? Isso é uma boa parte do nosso portfólio, né, na diversidade agora.
E eu acho que para encerrar, Lisa, eu vou voltar na questão da autorresponsabilidade, sabe? Independente de se você está numa posição se leva ou como conselheiro ou como assessor, analista, tem alguma coisa que você pode fazer. Sempre tem alguma coisa que você pode fazer. Sempre tem algum nível de influência que você vai ter. Né? Nem que seja nos seus pares, para que esse processo vá ali no conta-gota e multiplicando. Né? Então, aquela história do incêndio na floresta, que o beija-flor vem trazer um pouquinho da água dele lá no bico. Né? Então, se cada um fizer a sua parte, a gente já consegue acelerar esse processo. O que está acontecendo, por enquanto ainda, é que meio que a gente fica naquele lugar do deixa que eu deixo, né? Então, nem vou, nem fico, tô aqui esperando para ver qual que vai ser o momento certo para entrar nessa onda. Esperando E que não alguém tem faça momento pela gente, certo, né? né? O momento certo, na verdade, foi em 1500, né? Então, não fizemos em 1500 e vamos continuar postergando até quando? Acho que esse é o ponto aqui para a gente virar essa chave, né? Das questões de diversidade, equidade e inclusão. É cada um ir assumindo a sua responsabilidade e influenciando o seu meio, ainda que seja uma influência ali em um grupo pequeno de pessoas, mas isso tem um efeito multiplicador. Porque se eu mudo, se eu ajudo uma pessoa a expandir a sua consciência, ela pode ajudar outras pessoas. A gente nunca sabe quem que é essa outra pessoa que a gente está ajudando, onde que ela vai chegar, né? Então, acho que esse é o nosso papel, assim. Eu falo que a minha missão é apoiar o empoderamento das pessoas para que elas acreditem no seu potencial transformador e assumam a responsabilidade pela mudança. Se a gente não fizer isso, ninguém vai vir aqui fazer. Não adianta a gente esperar os Estados Unidos vir aqui resolver o problema da desigualdade social no Brasil. É responsabilidade dos brasileiros. Então, a gente precisa crescer um pouquinho, parar de ser bebê chorão e começar a agir como adulto responsável e olhando para as questões e falar, cara, a gente está com um monte de problema. Vamos começar a criar umas estratégias aí para a gente ir melhorando um pouquinho em pouquinho e talvez em uma geração a gente não consiga resolver tudo, mas em duas, três a gente consegue, se a gente começar a caminhar. Então, acho que esse é meu recado. Sem dúvida. É não ficar esperando alguém fazer pela gente, né? Sem dúvida, sem dúvida. Renata, Cacá, é um prazer. Estou muito, muito feliz de ter vocês aqui. Nossa, esse tema assim, é muito caro para mim, no sentido de que eu realmente queria trazer isso para o grupo e não podia trazer de um jeito melhor do que conversar essa conversa aqui incrível com vocês. Muito, muito obrigada. A gente vai de novo deixar os contatos de vocês aí para as pessoas participarem também, né, dessa bora mudar a realidade aí que a Sofia até colocou, tá bom? Então, muito, muito obrigada, gente. Agradeço. Obrigada pelo convite. Obrigada. Uma coisa que a gente não falou, e depois a gente vai fazer isso com você, né? A gente já tinha falado, a gente precisa agendar. A gente tem um canal no YouTube onde a gente entrevista pessoas que têm relação com diversidade, né? Que estão fazendo algum trabalho na área da diversidade. Então, entrem lá no Diva Diversidade Agora no YouTube. Tem várias entrevistas muito bacanas para quem tem interesse em aprender sobre esse tema, em conhecer outras experiências, né? Tem muita coisa legal lá já e vale a pena conhecer. E sigam a gente no Instagram aqui. Diversidade Isso. Agora. Legal, a gente vai colocar todos os contatos aí. Queria também já fazer uma chamada, a gente vai falar na semana que vem sobre os algoritmos inclusivos, né? Como que as empresas devem lidar com a inteligência artificial e esses algoritmos que podem estar sendo ou racistas ou realmente não inclusivos. Porque são programados por pessoas, né? Exatamente. Então a gente vai falar disso na semana que vem, tá bom? Muito Meninas, bom. muito obrigada, viu? Obrigada, Lisa. Obrigada, pessoal, Boa por terem noite. assistido a gente. Um Boa noite. abraço. Tchau. Abraço. Eu não sei sair daqui.